Quais são os tipos de trabalho que você vai fazer quando chegar aqui na Europa? Oi, se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou Indiara Vitória, moro fora do Brasil há 6 anos, morei na Irlanda e agora, depois da minha experiência ali na Irlanda, né, fiquei de 2019 até 2021, desde 2021 eu estou em Portugal. E aí eu recebi essa pergunta da Vitória Araújo, falando, né, para dar dicas de emprego tanto em Portugal como na Espanha. Eu tava na Espanha, fui a passeio, fiz um vídeo também com um casal de brasileiros que mora lá. Vai, assim, além de se inscrever no canal, você vai olhar já os vídeos que tem aqui. E Vitória deixou essa pergunta, eu achei ela muito interessante, porque eu recebo ela com constância no Instagram também, o @sevaibora, lá no meu direct. E decidi falar de forma geral, não só Portugal e Espanha, mas porque também eles são muito similares, né, de um para o outro, então eu vou falar a nível Europa. Obrigada pela sua participação, hein, Vi? Um cheiro. Vou falar das profissões que são mais comuns no início e também das profissões que estão em alta aqui na Europa de forma geral. Lembrando, gente, que é muito difícil falar de cada profissão em específico, né? Se nenhuma coisa que eu falar aqui se aplica, né? Nenhuma das profissões que eu falar se aplicar para o que você já faz e tudo mais, você vai dar uma olhada no LinkedIn, vai dar uma olhada nos sites de pesquisa de trabalho, como o Indeed. O LinkedIn é muito forte aqui, então eu coloco ele no primeiro lugar. Mas tem o Indeed também, tem o Sapo. Então, assim, em Portugal, né? Mas o Indeed e o LinkedIn é meio que nível Europa também. Então, vai olhando ali o seu trabalho, o que é que você desempenha, e vai olhando a disponibilidade de vaga no país que você quer imigrar. Mas os trabalhos muito comuns no seu início como imigrante vai ser em serviços de garçom, ajudante de cozinha, barista e também fast food. E aí, eu me encaixo muito nesse primeiro nível aí, porque o meu primeiro trabalho registrado na Irlanda, que foi o primeiro país onde eu morei, foi trabalhando no Starbucks como barista, né? Então eu fazia café, servia a mesa, limpava as coisas, fechava ali. E não tinha experiência nenhuma, apesar de ter dito no meu currículo, que eu não aconselho, mas eu disse, não vou mentir para ser legal. Eu disse que já tinha experiência no Brasil trabalhando como garçonete. Tinha experiência? Não. Mas tinha experiência de vida, de dar o corre, de fazer as coisas em casa e tal. E desembolei bem. O maior desafio era o inglês. E aí, menina, tava estudando, mas eu comecei nesse trabalho com 3 meses ali, né, do meu intercâmbio. E eu cheguei na Irlanda sem inglês nenhum. E, por sorte, que assim, não é uma coisa muito comum, já tem muito brasileiro na Irlanda, né? Eu era a única brasileira. Então foi, sabe aquele choque de realidade, um vai ou racha? Eu tive que me jogar e foi o que deu certo ali, que me ensinou muito, porque eu era a única brasileira, então eu trabalhava com pessoas de outras nacionalidades, o inglês era o que eu precisava saber e fui aprendendo na tora, como a gente diz na Bahia. Outro trabalho bem comum é serviços de limpeza em hotéis, em escritórios, em casas particulares. Eu lembro que eu tinha muito assim, né? No início, antes de eu conseguir trabalhar no Starbucks, que foi meu emprego fixo, meio que um carteira assinada, mas não era carteira assinada, né? Mas que tinha um contrato de trabalho e tal, foi com 3 meses de intercâmbio. Só que quando eu cheguei, no quarto dia, eu conheci uma menina, falei que estava procurando emprego, ela precisava de alguém para poder auxiliar ela nas limpezas de apartamentos para Airbnb. Então, eu trabalhei mais de um mês fazendo faxina em quartos de Airbnb. Então, também tem muito esse emprego, né? Tipo, na Irlanda, o nome em inglês seria housekeeper, que é para você limpar hotéis e tudo mais. Então, é um trabalho muito comum. Serviços que giram em torno do turismo, né? São empregos, porque assim, as capitais da Europa, principalmente, elas giram muito em torno do turismo. E geralmente é uma mão de obra que necessita, né? Pessoas ali trabalhando nessa área. E o imigrante que ele acabou de chegar, ele não tem muito dinheiro, não tem muita qualificação, e aqui não estou desmerecendo esse trabalho, mas, por exemplo, quando eu cheguei na Irlanda, eu não tinha inglês. Não tinha como eu arranjar um trabalho na área que eu tinha acabado de me formar, que era jornalismo. Porque o que dominava, né, a língua do país era o inglês. Então, tipo assim, eu não tinha capacitação suficiente para aplicar para um trabalho de administração. Eu tinha minha experiência no Brasil, eu trabalhava no cargo administrativo, no setor de atendimento ao cliente de uma indústria, tinha, mas eu não tinha o idioma. Então, quando eu falo em capacitação, vai também de ensino superior, sim, vai do idioma. Então, tudo isso impacta. Mas todo trabalho é válido, tá? Geralmente tem algumas pessoas que vão falar, é subemprego. Gente, todo emprego, ele é válido. Você está ganhando de forma honesta, está fazendo seu trabalho de forma honesta. A diferença é que uns vão demandar mais trabalhos manuais, braçais, outros mais
vai demandar ali uma carga mental, né? E alguns vão ser mais puxados, outros não vão te pagar tão bem. Pra mim, por exemplo, eu conheci pessoas na Irlanda que sempre gostaram de trabalhar na área da limpeza. Eu, particularmente, não tenho aptidão. Assim, eu arrumo a minha casa e arrumo toda semana, porque é cultural, né? A gente quer a casa limpinha e tudo mais. Mas eu quero chegar num ponto em que eu consiga ter dinheiro também para poder pagar ali uma pessoa que preste esse serviço para limpar a casa essa semana. E aí já vai aí uma outra coisa. Eu acho que, por exemplo, aqui em Portugal eu sinto falta de serviços de limpeza, porque eu confio na limpeza brasileira, na faxina brasileira. E eu penso assim, no futuro, por exemplo, quando eu tiver com filho, tiver com demanda maior, tiver ganhando mais, eu quero pagar ali um serviço, né? Lógico, vou manter a casa arrumada durante a semana, eu faço as coisas ali, mas eu tiro o sábado ou o domingo pra fazer aquela faxina, enfim. E é um serviço que eu pagaria, né? Eu gosto da sensação de ter a casa arrumada, mas não gosto muito de limpar, de fazer o trabalho em si. Então, no momento que eu tiver como fazer isso, eu também vou fazer. Então, tem gente que gosta muito de trabalhar com isso, tem gente que não. Mas de início, você gostando ou não, se você não aplicou, não estudou, enfim, para outros tipos de vagas, você vai ter que trabalhar sim nesse início, sendo bem realista, tá? É possível sim você conseguir um trabalho sem inglês ou só baseado na sua carreira? Nada é impossível. Eu tirei impossível do meu vocabulário quando eu saí do Brasil com a realidade que eu tinha para morar na Irlanda. Mas o mais comum que a gente vê é esse. Eu também comecei assim. Também um trabalho muito comum é na construção civil, que é... Um negócio estava pegando aqui. Que é como ajudante de obra, pedreiro, pintor. Eu sinto muita falta de saber sobre esses serviços aqui. No meu bairro, na minha cidade, eu sabia. Aqui, não sei, agora mesmo estou precisando e não encontro. Então, tem uma oferta muito boa para esse tipo de trabalho aqui e tem uma demanda e não tem mão de obra. Aqui onde eu moro hoje, na cidade de Ovar, em Portugal. E, por exemplo, aqui em Portugal agora tá tendo incentivos do governo para jovens comprarem casa. Então tá tendo muitas construções. Então eu acredito, pelo pouco que eu vejo aqui, que tenha ofertas de trabalho nessa área também. Logística, entregadores, né, de aplicativos, comida assim, Uber Eats, aqui em Portugal mesmo tem a Glovo. Então, eu lembro que era um trabalho muito comum também na Irlanda. Não sei como é que tá agora, mas na minha época tinha muita gente trabalhando com isso para ganhar um extra e tudo mais. Trabalhar em armazém também, serviços de logística no geral, de entrega. Conheço algumas pessoas aqui que trabalham meio que no correio daqui, sabe, de Portugal. Então, tem muita entrega, muita compra online. São serviços bem comuns também. Serviços de cuidados pessoais, cuidadores de idosos, babás, auxiliares de creche. Cuidador de idoso, eu acho que essa demanda tem em vários países da Europa, porque, gente, nesses países tem muito velho. Assim, adoro velhinhos, mas tem muito velho, é um fato, né? E aí, aquela logística, aquela dinâmica que a gente tem no Brasil pelo menos ali na minha família, né? É uma dinâmica até hoje da pessoa... minha filha vai cuidar de mim e tal. Algum membro da família se disponibilizar para cuidar, para ficar em um hospital. É muito comum. E eu não vejo essa dinâmica aqui, tá? Então, aqui é muito você contratar o serviço de alguém, que eu acho até uma dinâmica legal, porque não sobrecarrega nenhum membro familiar. E aí, às vezes, o governo também já contribui com a parte do pagamento, tem tudo isso. Tem muito a casa de idosos e tudo mais. Tanto na Irlanda como em Portugal, eu conheço pessoas que trabalham nessa área. Aqui em Portugal não paga tão bem como na Irlanda. Na Irlanda, por um momento, teve até visto de trabalho em relação a isso. Dava com muito mais facilidade. Hoje eu também acho que tá um pouco mais difícil, mas ainda assim é um trabalho que paga muito bem. Só que aqui em Portugal, também, para a média salarial, também paga ok. Então, se você já tem essa experiência no Brasil e tudo mais... Eu trabalhei como babá e trabalhei por uma semaninha só como auxiliar de creche, que foi um caos, Gente, um caos, as criancinhas, porque em alguns países a dinâmica de higiene é um pouco diferente, digamos assim. E aí eu via crianças, as pobres crianças, tudo catarrenta, e aí basicamente o meu trabalho uma semana como auxiliar de creche era limpar catarro das criancinhas. Porque eu via que ninguém se importava, inclusive eu saí de lá doente. Gente, tinha criança que tava hoje, tipo assim, nesse dia a roupa ficou toda suja, no outro dia a criança voltava com a roupa suja.
Tipo, não trocaram a roupa da criança. Como assim? Isso fritava a minha cabeça. Como babá, eu trabalhei para 2 famílias. A primeira eu sabia que era um trabalho temporário, foi na época do verão, que aí a criança tava de férias da escola, a mãe precisava, foi a primeira babá dela, Elaia. Nossa, muito legal. E eu tava com inglês ali de centavos. Eu tinha chegado em maio, peguei esse trabalho em julho. E aí eu tinha aplicado, né, no site mindme.ie. É um site muito bom para poder conseguir trabalho de babá e eu acho muito bom para você praticar o inglês quando você tá ali na Irlanda. E aí eu aprendi, eu consegui, a mulher falou que era 1 mês e meio de trabalho, foi 1 mês e meio ou 2 meses. E eu consegui ali desembolar, a menina tinha 9 anos, era filha única, muito querida, e eu passava a manhã com ela. E depois eu trabalhei para uma outra família, que eu só parei na época da pandemia, que era para cuidar de 2 crianças. Eu buscava ela na escola de tarde, estudava de manhã, buscava ela na escola de tarde, conciliava com o meu trabalho no Starbucks. Então, eu passava a tarde com elas, depois voltava para casa. Eu trabalhava uns 3 dias no Starbucks, 3 dias com elas e tinha um dia ali de folga de trabalho. E aí, de forma geral, vocês vão ver esses trabalhos mais comuns, né, de serviço, como imigrante nesse início da sua trajetória, principalmente se você não tem muito dinheiro ou não planejou muito, né, para trabalhar já na sua área. Esses são os trabalhos mais comuns quando você chega. Tirando que assim, gente, por exemplo, serviços, acho que é uma coisa que eu já falei aqui. Hoje eu só faço a minha sobrancelha e a minha unha. Eu até fiz um vídeo do custo de vida, onde eu mostro ali, falo quanto eu pago e tudo mais, tá aqui no canal. Eu faço minha unha, minha sobrancelha com brasileiras. Eu acho que o serviço de estética é uma área que tem muito espaço aqui. Eu conheço mesmo no Porto 2 profissionais incríveis que fazem unha, que tem o seu estúdio ali, maquiagem. Agora eu tô fazendo depilação a laser ou num centro de estética. Esse não é exclusivamente de brasileira, mas tem brasileiras que trabalham lá. Eu acho que isso a gente tem muita mãe ali. E aqui, por exemplo, em Portugal e na Espanha também, tem muitos brasileiros. Então a gente já sabe, o brasileiro, né, a gente já tem um costume de fazer as coisas. Eu lembro que na Irlanda, por exemplo, elas têm o hábito de afinar bastante a sobrancelha. Eu nunca gostei de sobrancelha fina. Então, tipo, é mais fácil explicar e a pessoa entender o que você quer, né? O que é que você tá esperando do serviço. Estética, eu acho que é uma área muito boa. No setor de alimentação, ter sei lá, um ponto, tipo assim, eu amo comida baiana, eu sou da Bahia, Feira de Santana, Bahia. E aí, tanto é que agora tem até um case de sucesso da acarajé da Carol, que é uma imigrante que morou por mais de 20 anos em Lisboa, abriu um restaurante. Eu lembro que quando eu comi a acarajé dela, eu falei, gente, meu Deus, ela é de Salvador. E agora abriu um restaurante em Salvador também. E o acarajé dela é realmente muito bom. E aí, agora também no Porto, tem a Valesca, que é maravilhosa, conterrânea também. É de Salvador, faz ali vatapá, quando tem festa da Bahia, eu já desse eu fui pra festa da Bahia, Back to Bahia. E aí tinha vatapá, caruru, eu encomendei eu encomendei 6 marmitinhas de vatapá, caruru, mais vatapá. O caruru eu ganhei de brinde. E aí eu faço uma comidinha. Aqui em Portugal é muito fácil de encontrar comida brasileira. Mas na Espanha, por exemplo, eu encontrei em Alicante, quando eu fui agora, né? E na Espanha eu conheci Valência, conheci Barcelona, conheci Madrid e agora, por último, conheci Alicante. E aí eu tava ali em Alicante e pertinho do lugar onde eu morava tinha um lugar de coxinha, que era Cris Salgadas, eu acho. E aí eu conversando com a menina que eu entrevistei, ela falou, olha, ela é a única que faz isso aqui e tal. E eu falei, isso é um bom negócio, no lugar onde você tá sendo a primeira, eu só tenho um, porque ela não tem concorrente, né? E faz um excelente trabalho. Eu comi lá, eu almocei lá no último dia, comi coxinha, tomei caldo de cana. Gente, nem aqui em Portugal eu acho com tanta facilidade caldo de cana. Então, se você pensa assim, você tem um negócio no Brasil, pensa em abrir um negócio de comida aqui, acho que é uma área muito boa também. Se você pensa em empreender na área de estética e tal, veja um caminho aí. Eu hoje sou empreendedora, né? Eu não tenho lugar de fala enquanto pessoa que trabalhou aqui em Portugal, porque meus trabalhos foram todos remotos. Primeiro para Irlanda, né? Eu trabalhei para Irlanda até ano passado, até 2024. E em 2024 abri minha agência de viagem, Você Vai Embora Ponto Viagens. Se quiser comprar passagem para vir para cá, compra comigo para qualquer lugar do mundo. Passagem, hotel, cruzeiro, transfer, aluguel de carro, tudo que você imaginar pode comprar comigo. E não trabalhei porque eu já imaginava que aqui seria um pouco mais difícil a adaptação. Então eu vim com uma grana boa, trabalhando remoto e graças ao meu esforço e aos deuses estou com a minha empresa rodando aí desde o ano passado.
E aí, profissões que estão em alta aqui na Europa, para você pensar em médio a longo prazo, se não bater com o que você já tem de carreira, possa ser uma oportunidade também de mudar, enfim. Tecnologia e TI, programadores, desenvolvedores, cibersegurança, análise de dados, países como Alemanha, Holanda e Irlanda estão constantemente contratando. Saúde, médicos, enfermeiros, cuidadores especializados, Alemanha, Reino Unido e Portugal têm falta de profissionais na área de saúde. Engenharia, civil, mecânica, elétrica, energias renováveis. Com a transição energética, há muita procura em energia solar e eólica. Educação infantil, especialmente quem fala mais de uma língua, porque muitas escolas internacionais contratam professores de apoio e auxiliares. Uma coisa que eu percebo um negócio bom, que eu até já pensei, vai que um dia eu lance aí, eu tenho vontade de ter um café aqui. Mas esse é um negócio que eu acho que tem uma necessidade boa, é creche. Em todos os lugares aqui da Europa tem uma certa dificuldade, porque a nossa rede de apoio não é a mesma aqui, né? Então, por exemplo, daqui a uns anos eu planejo ter filho. E aí é uma dinâmica, tipo, colocar na creche. Tem gente que antes de engravidar já tá botando na lista de espera da creche. E aí você vai ter esses programas também ali, vai precisar de serviço, né, na área de educação. Eu conheci uma pedagoga na Irlanda e ela trabalhava em escola ali, como é que fala? Tipo, na minha época era pré-escola, essas coisinhas assim. Isso aí de criança, não sei como é que tá a linguagem agora, mas você me entendeu. Turismo e hotelaria qualificada, não só em funções básicas, mas também gestão de hotéis, marketing e experiência do cliente. Gente, isso aqui inclusive é a próxima e a última profissão que está em alta. Profissões digitais e marketing, criação de conteúdo, social media, marketing digital e design, tem crescido com empresas internacionais. E olha, a gente é muito bom nisso, tá? Eu sinto muito que estamos muito à frente em marketing, em produção de conteúdo. A gente tem as manhas, te digo, a gente tem as manhas. Então é um serviço que você pode estar tanto aplicando para trabalhar aqui, como para uma empresa, né? Como também empreendendo, desenvolvendo um serviço de freelancer, tendo sua própria agência aqui de marketing. Eu acho que é uma área muito boa. Quando eu vim para Portugal, eu abri uma agência de marketing também, junto com um casal de amigos. Só que não deu certo, mas muito mais por relacionamento entre a sociedade ali, do que um mercado que não tinha ali espaço. Eu acho que tem. Pode ser mais difícil de consolidar, mas depois que você está muito focado ali, eu acho que é um bom caminho também. E aí, muita gente começa em trabalhos ali mais básicos, como eu falei, ali mais focado na área de serviço, que pode ser a sua meta, trabalhar somente com isso, mas se você, eu me formei em tal área, eu quero desempenhar ali, por exemplo, eu desempenhei esse serviço de limpeza como babá, trabalhei no mercado também na Irlanda, um supermercado muito grande, é uma rede que tem tanto na Inglaterra como na Irlanda, que era o Tesco. Trabalhei nesses trabalhos, mas a minha meta não era trabalhar com esse tipo de trabalho, né? Então, eu fui, e aí depois eu comecei a trabalhar remoto. Eu queria muito trabalhar remoto, assim, desde sempre. Então, consegui desempenhar esse trabalho. O importante é vir com esse plano consolidado, abrir também a cabeça para caso você precise mudar de caminho e aprender também idiomas. Gente, assim, meu sonho de vida é ser poliglota. Eu estava estudando por um bom período espanhol, né? Mas tive que parar para poder entregar ali mais o meu direcionamento para a agência, para a gestão. Então, eu estou estudando muito isso, estudando novos serviços, né? Montar a empresa do zero não é fácil. Mas depois que eu estiver mais estabilizada, eu quero voltar a estudar espanhol, francês. É minha meta de vida. Então, se você está pensando em ir para qualquer outro país, o inglês é primordial, até em Portugal. E depois você vai aprender o idioma ali do lugar, né? Se for Espanha, espanhol, Itália, italiano, alemão, Alemanha, alemão. E você já sabe o fluxo. E aí, eu comecei dessa forma, né? E hoje estou com o meu próprio negócio aqui. Tudo tem um caminho. O que eu quero deixar aqui claro, que todo trabalho é válido, mas que se você tem um plano de eu sou formada em tal área e eu quero exercer essa área. Entender que as coisas, você em um novo país, você sem uma rede de apoio, sem muito dinheiro, sem conhecer as pessoas, talvez não consiga no primeiro momento. E aí você vai traçar um plano para poder chegar até lá, tá?
tá? Um plano de ação. Tem uma amiga maravilhosa que ela presta serviços de mentoria, a Stephanie, eu vou deixar o Instagram dela aqui no vídeo. Ela presta serviços de mentoria para quem quer aplicar para vagas aqui, porque até o jeito de você se posicionar no mercado europeu é diferente. Então ela presta um serviço incrível. A gente também tá para poder lançar um curso para você, com básico, assim, sabe? Adaptar seu perfil, adaptar seu inglês para entrevistas e tudo mais. Me diga se você tem interesse nesse tipo de conteúdo que a gente tá botando para rodar. Mas Stephanie faz esse tipo de consultoria, mentoria, e aí você pode também ali pegar o serviço dela. É possível, tá? É possível, tem muita abertura. Em todo lugar você vai precisar de todos os serviços. Em alguns lugares você vai ter mais oferta do que em outros. E aí eu dei esse quadro geral aí a nível Europa. Se você já mora aqui em algum país da Europa, me conta aqui nos comentários com o que você trabalha, o que é que você sente que tem ali uma oferta de trabalho. E se não, me conta aqui também qual país você tá aí desejando imigrar e qual é a área que você quer trabalhar nesse país. Obrigada por ter acompanhado até aqui, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se quiser a sua passagem, já me chama aqui para te mandar uma cotação personalizada e te encontro no próximo vídeo. Lembra de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, aquela coisa toda. Um cheiro e se vai embora!